Bom, agora chegamos à nossa última parte dessa aula, terceira parte. Espero que vocês tenham entendido já as outras duas. Se não conseguiram entender, pode perguntar no fórum de dúvidas. Também pode estar olhando novamente os vídeos, né, dar uma voltinha lá e ver como foi o passo a passo para facilitar. Essa tirinha aqui, ela era para ter finalizado a outra parte, a segunda parte, mas até então eu trouxe para vocês aqui. É um técnico do laboratório que estagiária, e aí ele fala: esses cálculos sempre me dão dor de cabeça. Vamos começar logo o trabalho. Traz a solução, estagiário. E aí a estagiária traz a solução. Já que ele está com dor de cabeça, né? Ela trouxe o paracetamol. E aí ele coloca: paracetamol? Sério mesmo? Bom, às vezes nem tem graça, mas é só para descontrair um pouco. Então, realmente, a gente, assim, paracetamol é uma solução. No caso, a solução para a dor de cabeça dele. Mas voltando para cá, preparando as soluções em laboratório. Então, eu tenho que levar em consideração algumas coisas antes de começar a minha prática no laboratório, né? Eu tenho que conhecer bem as vidrarias que eu vou estar utilizando, separar essas vidrarias logo quando eu entrar, certo? Conhecer sobre descarte de reagente, caso tenha algum descarte de reagente. Identificar e classificar os produtos químicos que a gente vai estar utilizando, usar sempre os EPIs, né? E manusear adequadamente os reagentes aí, sendo eles sólido, líquido, gasoso, além de conhecer todas as normas, tá? Isso é importantíssimo. Então, quando a gente fala da questão de segurança, usar sempre os EPIs, como eu falei, óculos, quando necessário. O cabelo deve, quando é cabelo grande, tanto homem como mulher que tiver cabelo grande deve estar com esse cabelo preso, de preferência atrás, ou até mesmo com uma touca. A máscara, caso você esteja utilizando algum tipo de reagente que vai estar liberando gases. As luvas, quando necessário também. O jaleco, a calça jeans, uma calça fechada. E os sapatos fechados. Por que eu falei calça fechada? Porque normalmente tem umas calças bem rasgadas e aí que fica uma boa parte da tela à mostra. Então, assim, é bom evitar. E cumprir sempre rigorosamente as regras de laboratório. Bom, nosso passo a passo aqui para uma solução, no caso com um soluto sólido, que foi aquele primeiro lá que a gente utilizou do sódio. Primeiramente, a gente tem que começar fazendo o quê? A realização dos cálculos. Feito isso, a gente entra agora para o laboratório. Então, vamos lá. Como vai ser? Eu vou medir a minha quantidade de soluto, depois eu meço isso aonde? Eu vou utilizar, aí, no caso, um becker. Esse becker ele tem que estar limpo. Coloco na balança semi-analítica ou analítica. Eu vou tarar a minha balança. Né? Tarar é estabilizar ela com o peso do becker, para ficar zerada. E aí, posteriormente, eu coloco uma quantidade necessária, a quantidade que eu calculei necessária de soluto. Posteriormente, vou colocar uma quantidade de água destilada, mexo com um bastão de vidro e passo com o auxílio de um funil para o balão volumétrico da quantidade necessária. Então, tipo, se a gente estava fazendo o cálculo para uma solução de 100 ml, eu vou pegar um balão volumétrico de 100 ml. Lembra que o balão volumétrico ele tem um menisco, né? E aí você vai ter que colocar até aquela quantidade do menisco. A gente vai estar falando sobre isso logo depois. E aí o que acontece? Faça a transferência dessa solução, até então, que eu fiz uma mistura rápida. Lógico, você vai ver que tem umas quantidades que não foram dissolvidas, então, de novo, a gente vai ter que colocar mais água para poder passar para o meu balão. Com o funil e com o bastão, eu auxilio isso, adiciono água destilada dentro do beck para pegar o restante sólidos que tiverem lá. Novamente, tento dissolver tudo e passar tudo. A ideia é que tudo que tem no becker seja transferido no becker ou no vidro de relógio, que a gente também pode estar utilizando, seja transferido para o balão volumétrico. Posteriormente, eu coloco com a ajuda de uma pinceta a quantidade de água ideal, um conta-gotas, e faço a leitura, depois agito, boto no frasco e coloco o rótulo. Cuidado que alguns reagentes, algumas soluções, que elas não podem ficar em frascos incolores. Então é importante que o frasco seja fosco, tá? Só para a gente entender um pouquinho da leitura do menisco, é importante que o menisco ele tenha essa forma de U, tá? Quando for água. Quando ela for mercúrio, ela vai ficar ao contrário, tá? Uma meia lua, só que ao contrário. Em vez de você ter o U, ela vai estar o U, vamos dizer assim, o U de cabeça para baixo. E aí,
Se for transparente, um outro líquido, preferência também U. E se for um líquido escuro, a gente vai colocar esse U, não com a ponta do U no menisco, mas esse U com o início dos U's no menisco. Então, ele vai ficar, como está na imagem aí para vocês, né? Ele vai ficar justamente com essas pontas aqui do U encostando no menisco, certo? São algumas regras. Mas, na grande maioria, a gente sempre vai ter o quê? O fundo do U aqui, onde justamente faz a curva U no menisco, na leitura do menisco. A pera, eu vou ter que utilizar a pera. A pera é importante que a gente perceba que, primeiro que ela é, em grande maioria, ela é um petador, em grande maioria de borracha, tá? E ela, para utilizar, ela é de 3 saídas, né? E aí, para utilizar, a gente tem 3 vias. E para utilizar, a gente tem que secá-la inicialmente, encaixa. Para encaixar ela na pipeta, eu vou encaixar lentamente, eu não vou forçar, porque eu posso estar quebrando a pipeta, certo? Posteriormente, eu tenho que prestar atenção onde suga e onde ela vai estar sugando e onde ela vai estar, aí, no caso, liberando o líquido, onde eu posso liberar o líquido, porque no caso eu vou estar pressionando para sugar e pressionando para escoar. Certo? Como no exemplo que tem aí da nossa atividade. E o bico de Bunsen eu trouxe para vocês aqui só para a gente lembrar um pouquinho, ou melhor dizendo, prestar atenção um pouquinho nele. Por quê? Porque em alguns momentos, no laboratório já, não é na questão aqui da solução, a gente pode estar utilizando o bico de Bunsen. É importante vocês entenderem que ele existem zonas, a zona oxidante e a zona redutora. E algumas zonas são mais quentes do que outras. Então, é importante você sempre prestar atenção como é que ele funciona. E sempre ver a coloração, porque a coloração vai influenciar diretamente na oxidação. Se está queimando direito ou não. E se a coloração dele for mais amarelada, se for mais azul, isso também interfere diretamente na utilização dele no processo de aquecimento. Como assim? Vai ficar mais lento ou mais rápido? Você decide. Mas aqui, eu só trouxe por exemplo mesmo, posteriormente eu explico mais detalhadamente ele, caso a gente for utilizar no laboratório. E o soluto líquido segue mais ou menos o mesmo procedimento. Após realizar os cálculos, a gente vai fazer o quê? Transfere uma pequena quantidade do meu reagente para um outro frasco. Eu não vou estar colocando a pipeta direto no meu reagente, eu vou estar contaminando o meu reagente. Então, eu passo um pouco dele para um becker ou para um outro frasco. Posteriormente, eu coloco lá minha pipeta, sugo a minha quantidade, transfiro para um balão volumétrico e completo com água, agito e frasco. Lembrando que o frasco tem que ter o rótulo. Só que temos que ter um cuidado, tá? A água ao ácido concentrado. A gente não vai colocar água no ácido concentrado. A gente faz o inverso. A gente coloca o ácido na água em pequenas quantidades e agitando lentamente. Porque a reação entre eles dois vai ser exotérmica, ou seja, vai liberar muita energia. Tá? E vai aquecer muito. Esse aquecimento, se você coloca a água no ácido, pode fazer até com que a água ferva, quebre o recipiente e alguma coisa pegue em você, do ácido, da água, tá? Ou até mesmo do vidro. Então, é sempre ter cuidado com isso. Água no ácido, não. O ácido na água, certo? Então, quando a gente vai estar trabalhando lá no laboratório para preparar uma solução de ácido, a gente coloca no balão volumétrico uma quantidade de água anterior, coloca o ácido, posteriormente agita e completa até o menisco, termina de agitar tudo e passa para o frasco. Ok? Última etapa, rotulagem. Você sempre tem que colocar o rótulo. Então, especificar o nome da minha solução, a fórmula química, a minha concentração, quem preparou, se foi de disciplina, alguma coisa do tipo, ou se for um técnico, é importante colocar lá, e a data.
tá? Porque às vezes a gente tem lá alguns reagentes no laboratório, nossa, passa um bom tempão, a gente não faz ideia de quando foi feito e acaba ficando lá, certo? É importantíssimo não esquecer do rótulo. Não pode esquecer do rótulo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que entendam. Realmente é muita informação e até mesmo, de certa forma, torna-se cansativo para mim, para tentar passar isso no menor tempo possível, mas eu espero que a prática e que a leitura auxiliem vocês aí no caminhar aí da nossa disciplina de química experimental. Então, tchau, tchau, e a gente se vê na próxima aula.